informações, dicas, conselhos e muito bate-papo na Rádio Paraná Oficial. Bom dia, mulheres de fé, uma alegria imensa estar com vocês aqui em mais um programa, aqui na Rádio Paraná Oficial. Esse programa que é um espaço de acolhimento, de reflexão, de verdade e, acima de tudo, um encontro com Deus. Hoje nós vamos falar sobre uma passagem que toca profundamente o coração, que está lá em Lucas 7, 36 até o verso 50. A história de uma mulher que se lança aos pés de Jesus e encontra perdão, dignidade e paz. Um texto que nos ensina que não é sobre aparência, é sobre entrega. E para essa conversa tão especial, eu recebo hoje uma mulher que carrega marcas da fé, serviço e amor. Adriana Pina, que é minha amiga, adoradora, improvável nas mãos de Deus, esposa fiel, mãe da família Pina, contadora, líder de louvor e terapeuta cristã em formação. Adriana, seja muito bem-vinda ao programa Mulheres de Fé. Meu coração se alegra, que Deus te abençoe e te use poderosamente. A paz. A paz. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com você nessa manhã, falando um pouquinho da palavra do Senhor. É isso aí. Seja muito bem-vinda. Se você puder só um pouquinho para frente com a cadeira, né, só para o microfone, isso, para nossos ouvintes ouvirem bem. Adri, pra gente, antes, né, da gente entrar ali na palavra, né, sobre essa mulher, e uma coisa que me chama a atenção, primeiramente, antes da gente se aprofundar nessa história, mas só para nossas ouvintes já ficar na expectativa, né, que é uma mulher que não tem nome na Bíblia, né. A gente está trazendo aqui nos últimos programas sempre, né, falamos de Rebeca, falamos de Marta, de Noemi, de Ruth, e trazer hoje uma reflexão sobre uma mulher que, né, que não tem nome. Mas antes de falarmos dela, eu quero que você se apresente um pouquinho, já dei ali, né, rapidinho quem é você, mas eu quero que você se apresente. Quem é você, o que você faz hoje? Então, vamos lá. Eu sou Adriana, eu tenho 40 anos, sou casada há 23 anos, com o mesmo marido. Amém. 2 vezes com o mesmo marido. Isso aí. Tenho 2 filhas, a Rebeca e a Raíssa. A Rebeca está trabalhando, a Raíssa está estudando, mas elas já estão me mandando mensagem aqui, mãe. Né? Eu sirvo a Deus desde pequena, teve alguns intervalos, mas eu sirvo a Deus desde pequena. A minha casa, a minha mãe, nós fomos evangelizados pelo meu avô, que ia de ônibus aos sábados de manhã para poder evangelizar minha mãe. E eu ficava no quarto ouvindo ele evangelizar ela. Então, eu era evangelizada por conta do evangelismo dela. Então, ouvindo, só no ouvir ali. Ouvindo. E a palavra já fala, né, do ouvir, né? Fala. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. Às vezes você pensa, né, em casa ali, a mãe tá conversando, acha que os filhos não estão ouvindo, por isso que é tão importante esse posicionamento, né, dentro de casa. Ouvindo e guardando, porque eu me lembro de coisas assim, ele gostava de pregar para ela a volta de Jesus. Então, ele ia falando para ela e eu ia visualizando tudo. Olha Passado isso, tivemos um período afastados do caminho do Senhor e não foi bom, né? E foi isso que me trouxe para essa mulher, né? Olha só. Mas depois de um tempo eu fui encontrada por ele novamente, fui abraçada por ele novamente e estamos aí, né? Nessa longa caminhada. Amém, amém. Então, desde pequena você já nasceu, né, nesse berço, já ouvindo a palavra de Deus. E por mais que houve um período de afastamento, a gente vê que é esse testemunho vivo, né? Quando a palavra diz que ensine o caminho que deve andar e quando crescer não desviará. E é verdade, né? Eu também tenho
esse também foi assim a minha caminhada, né? De ter um momento afastado, mas quando a gente conhece a palavra, né? A gente conhece a verdade, a gente sempre volta. Não adianta. Quando não é o nosso lugar, né? Nós podemos estar em qualquer lugar, mas para nós que já conhecemos a palavra do Senhor, quando você entra em determinados ambientes, você já sabe, esse lugar não é para mim. Não é pra mim. Não sei o que eu tô fazendo aqui. Verdade. Antes, né, só pra gente ir se conhecendo mais, você colocou ali que é terapeuta em formação. Informação. Você era contadora, então também você passou por esse período de transição, né? Está passando, né? Sim, eu tive um chamado no final de 2024. Eu me formei, né? Já estava atuando na área. Uhum. Tava tudo correndo dentro do esperado. Tava tudo correndo dentro dos objetivos, dentro das metas. E até então eu tava feliz, tava tudo bem. Uhum. Mas, de repente, eu comecei a ter umas reflexões e a palavra do Senhor vinha de encontro comigo todo dia. O que você está fazendo aí? O seu tempo aí já chegou, já encerrou. Uhum. E eu pensava, Senhor, mas como que encerrou? Se eu acabei de me formar? Se eu acabei de começar? Se eu acabei... Agora que eu tenho todas as ferramentas para colocar em prática tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei. Sim. E ele falou, esse era um tempo. Agora é um novo tempo. E eu falei, mas o que eu vou fazer? Como que isso vai acontecer? E ele falou, igual ele falou para Abraão, vai, eu vou te mostrar. Só vai, sai, né? Uhum. E eu vou te guiar, eu vou te levar para onde você tem que ir. Confia, né? E eu falei, mas não, Senhor, eu sou muito Pedro, eu sou muito Gideão, eu preciso de confirmação. E ele veio com uma confirmação depois da outra, uma confirmação depois da outra. E eu fui para terapia, me encontrei lá. E tudo que eu estudo lá, eu encontro na palavra. Então, assim, a palavra é em primeiro lugar na minha vida. Uhum. Eu sempre busco na palavra, eu sempre sou orientada pela palavra. E a terapia, ela tem tudo a ver com a palavra. Sim, né? sim. Desde que você esteja posicionado, direcionado, a terapia, ela tem tudo a ver. É uma ferramenta para você esmiuçar mais ali a palavra. Sim, isso mesmo. Então, né, falando da palavra, antes quero dar bom dia aqui para as meninas que já estão entrando na live. A Jéssica Sambuski, a Fer também, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Aí a Gé mandou, bom dia, suas lindas, amo vocês. E a Jéssica que tá lá com o Heitor, deixei meu filho lá porque começou as aulas. Jéssica, sua linda. Aí tá lá cuidando do Heitor. Muito obrigada, Jéssica. E aí ela passou, já vamos fazer uma propaganda aqui. Alegria do dia, ela mandou um bolo pra gente. Maravilhosa. Olha só, deixa eu pôr aqui na live. Alegria do dia, bolo acho que é de chocolate com cenoura. Bolo de cenoura com chocolate, né? Obrigada, Jéssica, Deus abençoe. E quem se interessar aí, entrem lá no Instagram da Jéssica Sambuski, Alegria do Dia, bolos para o seu dia a dia saborosíssimos, né, meninas? Ed Velt é maravilhoso. Tudo de bom. E então vamos lá, né, Adri? Porque eu sei que essa história, como a gente já tinha conversado, né, dessa mulher da Bíblia, se conecta com a tua, né? Então, para as nossas ouvintes que ainda não conhecem, você pode ler para nós ali a passagem onde diz? Vamos ler, então. Que está lá. Isso. Então, quem está nos acompanhando com a Bíblia aí, pegue lá, está em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36. Aqui na minha Bíblia está escrito, Jesus é ungido por uma pecadora. Então, a gente sabe que é uma mulher e ali, já dizendo, ela é uma pecadora. Que forte, né? Sim, vamos começar ali então no versículo 36. Na minha também, Jesus é ungido por uma pecadora. No versículo 36 vai dizer assim, um dos fariseus convidou Jesus para jantar.
Jesus foi à casa dele e tomou um lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um vaso de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíam sobre os pés dele e ela os secou com o seu cabelo. E continuou a beijá-lo e a derramar o perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como um dos devedores conseguiu lhe pagar, como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou as suas dívidas. Qual deles amou mais depois disso? Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele que ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas ela, desde a hora que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a cabeça, mas ela ungiu os meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam ali à mesa diziam entre si: quem é esse que anda aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Amém, amém. Realmente é um texto assim, né, que a gente consegue ver assim esse confronto, né, do coração, né? O coração do fariseu ali, a forma como ele entende, né, sobre estar ali, do que é a fé ali, do que é a religiosidade, e de uma mulher, né, com o coração quebrantado. Antes de começar a falar da mulher, porque nós estamos aqui para falar dela, da nossa personagem principal, eu senti no meu coração da gente falar um pouquinho sobre o pecado. Com certeza. Né? Essa história, essa passagem, ela tem muito a ver com a terapia e com a Bíblia. Mas nós precisamos falar um pouquinho sobre o pecado. Né? Essa mulher é um retrato terapêutico da alma humana. Muitas das vezes nós estamos, de alguma forma, dentro desse cenário. Uhum. Então, eu vou fazer um pano de fundo aqui, nós vamos falar um pouquinho do pecado, só para a gente poder entender melhor qual é a situação que ela chegou. Como que ela estava, em que mundo, em que universo que ela estava, Uhum. para ela poder sentir essa necessidade de fazer isso que ela fez. Né? Então, assim, o pecado, ele é uma coisa muito sutil. Ele chega tão sorrateiro, tão de mansinho, que ele não faz comunicação direta com o nosso consciente. Uhum. Então, muitas das vezes, quando o pecado entra na nossa vida, ele não chega até o nosso consciente. Eu estou pecando, eu estou fazendo algo errado. A não ser que você esteja, né, no algo extremo, né, no extremo. Uhum. Mas quando é uma coisa leve, ele vai entrando devagar.
E você consegue dar só um exemplo, assim, sabe, desse pecado leve? Tá, vamos direcionar ali para a situação dela, Uhum. né? Existem várias coisas que nós podemos mencionar aqui, mas como nós estamos falando dessa situação, dessa mulher pecadora, no título ali ele fala, Jesus é ungido por uma mulher pecadora, mas na leitura, Jesus fala muito pecadora, muito pecado, né? Então, assim, de repente você tá ali, eu tenho o meu Instagram, você tem o seu Instagram, eu tenho o meu Instagram para trabalho, e de repente um homem entra em contato lá. Eu achei linda o seu depoimento lá na rádio, foi maravilhoso, me identifiquei, passo por essa situação com minha esposa, meu casamento está precisando de ajuda, né? O que eu vou fazer nessa situação? Olha, meu amigo, esse é o contato do meu marido, né? Fala com ele, conversa com ele. Eu não sei se ele pode te ajudar. Se ele puder, ele vai te ajudar. Se ele não puder, ele vai te encaminhar para alguém que possa te ajudar. Porque às vezes pode pensar assim, por exemplo, até como terapeuta, eu vou ajudar. Mas aí é nessas, né, sutil. Não vai dar nada, só vou dar um conselho aqui pra ele. Mas de repente o conselho, ele já manda outra coisa, você já vai respondendo. E o que era pra ser só ali tá virando uma conversa. Que tava no Instagram, já vai pro WhatsApp, já salva o contato. De repente é um bom dia, é um oi. Eu não sei nem por que eu tô falando isso, mas Deus sabe. Exatamente, né? Então, assim, entra assim, do nada. Exatamente. Do nada, mas com muito propósito. Sim. Né? Porque a Bíblia fala que o propósito do inimigo para nossa vida é roubar, matar e destruir. Então, uma dessas três coisas ele deve estar tentando fazer o tempo todo. Né? Roubar a nossa paz, matar a nossa fé e destruir. A nossa vida, a nossa família. Nossa família, a nossa base. Ele já sabe que a família é um projeto de Deus. Então, ele sempre vai tentar entrar na vida das famílias. De alguma forma, não precisa ser só desse lado, mas ele sempre vai tentar. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Nós, como cristãos, aquele... não dá nada. Um pouquinho não né? faz mal, Um pouquinho não faz nada, não tem nada a ver. Às vezes uma conversa, né? Numa mesa, uma fofoca. Não dá nada, não tô falando nada demais. Pode ser que não, mas assim, na verdade já é uma brecha e isso vai aumentar. Você acaba ficando confortável com aquela situação. Isso que você falou vai tem aumentando. muito a ver com a sequência aqui do pecado, que é o ciclo. Então. Entendeu? A gente vai entrar num ciclo. Então, depois que você entra ali, que você tá inconsciente, mas você já tá pecando. E aquilo começa a ficar bom. Começa a ficar bom, porque o pecado ele não é ruim. Porque se ele fosse ruim, ninguém pecava. Sim. Ninguém fazia. Exatamente. Né? Então, ele começa a ficar bom, cada vez melhor. E a pessoa começa a descer degraus. Em vez de subir degraus, ela começa a descer. E ela começa a se sujar, ela começa a ficar presa naquilo e vai se aprofundando. E esse se sujar é os valores, né? É os princípios, coisas que você pensava assim, bom, isso eu não negocio, de repente você já está negociando. Já quando você vê, você já fez. Né? E agora, já fiz. Mas não tem problema, não dá nada. Ninguém sabe, ninguém está sabendo, ninguém está vendo, né? E a pessoa continua ali e fica bom, cada vez fica melhor. Mas o adversário da nossa alma, e na terapia, a gente aprende que toda vez que a gente fala da nossa alma, a gente está falando das nossas emoções. Então, o adversário da nossa alma é o adversário das nossas emoções. Sim. E hoje, como temos vivido tempos difíceis de gerir as emoções, como é difícil gerir as emoções, né? E o que ele faz? Quando a gente está ali, e ele já vê que a gente está num estágio, assim, quase irreversível, para Deus não existe. Mas, em certas situações, a gente pensa, meu Deus, isso daí não tem mais jeito, essa situação não tem jeito. É só Jesus, né? Sim. Então, quando a gente já está ali naquela situação presa, a mulher, ela está presa, a pessoa, ela está presa com isso, ele vem agindo diferente, ele muda a estratégia. E o que ele faz? Ele começa a tirar algumas escamas e mostrar algumas coisas para ela. Olha o que você está fazendo. Olha quem você era. Olha onde que você estava. Olha onde que você está.
olha o que você fez, Sim. né? Olha para tua família. Tua família não acredita mais em você. Tua família se afastou de você. Tua família não quer ficar mais perto de você. Olha, foi você que fez, foi você que procurou isso. E ele começa a entrar no segundo estágio, que é mostrar para a pessoa o que ela fez, o que ele fez ela fazer. Sim. Mas que ela procurou, talvez, aquilo com as próprias mãos. Ou não. Vai depender muito de cada situação. É. Né? E aí a pessoa já começa a passar por esse estágio. O que eu fiz? Eu não mereço. Né? Eu não devia estar aqui. Aí a pessoa entra na casa, ela não tem paz na casa, ela olha para a família, não tem paz com a família, ou no trabalho, não tem paz mais no trabalho, na faculdade, no colégio, seja onde ela estiver, Sim. até às vezes na própria igreja. E ela começa a se perder. Ela começa a ficar negativa, né? E aí ele vem com mais um estágio, porque ele não para de trabalhar, é dia e noite. Sim. Ele não dorme, né? Ele faz isso até nos matar, né? Por completo, né? Aí a pessoa precisa, eu preciso me aliviar. Eu não consigo dormir. Eu não estou mais conseguindo dormir. Amiga, aquele remédio que você toma, me empresta um, eu preciso dormir, eu não estou conseguindo dormir. De repente a pessoa já está tomando um remédio que ela nem precisa. Sim. Né? Às vezes ela tá bebendo, às vezes você conhece uma pessoa, ela é de um jeito, dali um tempo você vê ela tá bebendo, você olha pra ela assim, você pensa, meu Deus, o que tá acontecendo? Ela não era assim, nunca foi assim. E você vê a pessoa tá entregue, porque ela tá precisando se aliviar de alguma forma, porque quando ela tá lúcida, ela tá em si, ele tá lá acusando, né? Tá acusando. E daí o que acontece? Quando a pessoa já tá nesse estágio, ela volta pro ciclo, né? Já que não tem mais jeito pra mim mesmo, então... Agora que eu vou pecar mesmo. Exato, Aí assume, não tem mais jeito pra mim. Aí assume aquela identidade, é isso que eu sou. Alimenta, né, o ego, né, a soberba. Exatamente. Ela volta pro ciclo e ela fica nesse ciclo. Ela vai pra dependência, ela vai pro isolamento, né? E o inimigo fica, da nossa alma, ele fica sempre falando, se isola. Pode ver que uma pessoa que está numa situação assim, ela não quer ter relacionamento, ela não quer estar em família, ela quer sempre estar sozinha. O isolamento é algo assim que o inimigo ele sempre ataca, né? Até mesmo você com uma vida cristã, já ali, né, caminhando, a gente, como você falou, é o inimigo da alma, né? Nós somos corpo, alma e espírito. E a carne, né, a alma e o espírito, eles sempre vão estar em conflito ali, né, a nossa carne. Então, às vezes, está passando por um momento difícil, sempre vem essa vontade de se isolar, né, de não quero ver ninguém. E aí é nesse momento que o inimigo ele vai pegando e ele vai, né, vai infiltrando e vai potencializando. Por isso que é tão importante a gente sempre falar isso, né? De estarmos com as amigas de Cristo, né? De caminhar com pessoas que têm a mesma fé, o mesmo propósito. Porque certamente quando uma amiga, né? Teu esposo, quem caminha com você, né? Percebe que você tá um pouquinho mais para baixo, já puxa pela mão. Cai, o outro levanta. Um cai, o outro levanta. Então, assim, essa mulher, ela tava nesse ciclo. Era nesse ciclo que ela tava, de pecado, acusação, e depressão, isolamento, pecado, e continuando o ciclo, né? Sim. E talvez ali, ela já tava numa situação assim, não tem mais jeito pra mim. E muitas pessoas vão para esse lugar. Eu já tive nesse lugar. Sim. Entendeu? Assim, eu não tô falando de uma coisa que eu só escuto, que eu só leio. Eu passei por isso. Eu já estive nesse lugar. O que eu fiz? Aonde que eu tô? Por que eu tô aqui? Agora não tem mais jeito. Como que vai voltar? Perdi tudo. Porque você vai perdendo tudo. E a gente fala aqui, né, o programa Mulheres de Fé, a gente traz mulheres da Bíblia, mas é importante a gente falar também que os homens também, eles entram nesse estágio, nessa situação. Eu falo isso porque eu vivi isso no meu casamento, né, quando, graças a Deus, hoje meu marido é convertido, mas ele chegou nesse estágio, ele chegou neste lugar. O que eu fiz da minha vida? E agora? Será que tem solução para mim? E foi em Cristo, né, que
graças a Deus, a nossa vida tem sido transformada e restaurada. Mas é importante a gente falar, né? Porque muitos homens podem estar nos ouvindo e a gente fala que para mulheres, né? Trazemos histórias de mulheres, mas esse sentimento, né? A alma, não é homem e mulher, todos nós temos. E esse sentimento, os homens também vivem, né? Vivem, e na maioria das vezes, no caso deles, é pior porque eles se sentem responsáveis, né? A Por pressão tudo. é muito maior, né? Em contrapartida, a mulher também se sente responsável, porque a palavra fala, a mulher sábia, ela edifica. E ela não deixa só assim, a sábia edifica, e ponto. Não, a sábia edifica e a tola destrói. É. Então, quer dizer que quando nós somos tolas, nós destruímos algo que foi construído, né? A tola é só tola? Não, a tola destrói. Né? Então, isso é dos dois lados, é do lado masculino, do lado feminino, do lado do homem, da mulher. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo, entendeu? Então, assim, a gente tem que estar vigilante o tempo todo. Mas isso está escrito, ficou registrado para mostrar que ninguém é imune. Sim. Entendeu? Sim. Porque é super santo, é super perfeito, o marido perfeito, o homem de Deus, a super mulher de Deus, né? Não sabe que às vezes é mais vulnerável. Exatamente. Né? Tá em ambientes que deixa a pessoa mais vulnerável. Exatamente. E essa mulher, ela estava nessa condição, nesse ciclo, né? Ferida, porque de onde ela vinha, ela trazia, carregava todas aquelas coisas. A Bíblia não fala por que ela estava naquela situação, né? A Bíblia não fala como ela nasceu, como foi a infância dela, como foi a convivência em família, como que foi na escola. A Bíblia não relata nada. A Bíblia só fala que ela era uma mulher pecadora. Isso fica claro para a gente poder entender que se para nós ficou registrado que ela era pecadora, é porque estava muito claro para toda a comunidade ali que o que ela realmente fazia. Entendeu? Exatamente. A gente sabe que ela era pecadora, mas a comunidade sabia o que ela fazia. Exatamente. Né? Quem sabe, eu não sei, quem sabe o fariseu, o Simão, ele já conhecia ela. Quem sabe ele se relacionou com ela, a gente não sabe. Exatamente. Mas quem sabe ele já não conhecia a real estrutura dela. Até pelo posicionamento dele ali também, né, de ter questionado, né, a atitude dela, justamente é até aquela situação assim, tipo, eu sei quem é você, agora tá aqui querendo dar uma de, né, não tem assim, tipo, você sabe como é o passado da pessoa, daí você vê a pessoa fazendo qualquer coisa, até, por exemplo, a Monique, porque vai saber se os meus amigos do meu passado, que não me orgulho nem um pouco, não podem estar pensando, né, agora tá lá no programa, porque a gente, né, tem esse julgamento. Infelizmente, a gente acaba querendo julgar a pessoa pelo passado, pelo erro, achando que não pode ser transformado, que Deus não muda, né? E às vezes o fariseu estava nessa situação ali, nesse julgamento. E além dele julgar ela, ele já julgava o mestre. A gente já vai entrar na história e a gente já vai entender como que funcionava esse coração, né? Porque é um coração, é o coração do fariseu. Gente, é o coração mais comum. É o mais comum. Os ambientes estão cheios de corações dessa forma. As mesas, elas estão cheias de corações assim. Exatamente. Estão ali para julgar até o Deus que você serve. Porque se o Senhor soubesse o que ela fez, não estaria usando ela dessa forma. Exatamente. Né? Não estaria colocando aonde ela está. Exatamente. Deixa eu só dar um beijinho aqui. A Leia entrou aqui. Uau, verdade. glória a Deus. Consegui acompanhar hoje. Beijo, Leia. Dona. Então, vamos lá, né? O texto a gente já leu, até coloquei aqui pra gente ler, mas a gente já leu. Já deu para entender, né, o pano de fundo. Como que essa mulher chegou em Jesus, ela estava com esse coração, né? Não sei se de repente ela ouviu falar, como uma outra mulher na Bíblia, se ela ouviu falar que Jesus ia estar ali, ou se ela já estava por ali quando Jesus chegou. Mas eu sei que ela sabia o que Jesus carregava. E ela sabia que só Jesus poderia dar para ela aquele conforto, aquele consolo, né? Que ela foi procurar. Talvez até então nada preenchesse o vazio que ela tinha dentro dela. Sim. E por isso ela ficava cada vez mais dentro do ciclo. Né? Então tá. Quando Jesus
Chegou na casa de Simão, era um cenário duplo. Quando nós estamos vemos uma imagem e ela é colorida, e de repente você coloca um filtro e ela fica preto e branco, né? Então, para algumas pessoas, aquela era a imagem mais colorida que tinha, porque a própria salvação estava na casa de Simão. A ressurreição, a vida, estava na casa de Simão, né? Pessoalmente. Né? Estava na casa dele. Mas, em outra ótica, não era bem assim. Simão, ele era um fariseu. Se nós for trazer para os dias de hoje, o fariseu, ele representa a religião. Sim. Né? Eu não vim para falar mal da religião e nem quero fazer isso, porque faz parte da nossa vida. Sim. E nós precisamos de padrões e tá tudo bem. Mas a religião, ela traz com ela alguns julgamentos. Porque em alguns lugares as pessoas não entendem o porquê a religião não permite X coisa. Por que eu não posso roubar? Né? A religião, Sim. ela quer o quê? Ela quer te proteger. Sim. Ela quer proteger a pessoa. Sim. Só que quando ela se coloca no outro lugar, que não é para nós. Quando ela se coloca, na verdade, suprema, né? Acima de Deus. Sim. É isso, que a gente está falando da religiosidade, né? Não é a religião, mas é a religiosidade. É aquelas regras que você quer seguir e você acaba indo para este lugar que é estar acima de Deus, das próprias regras, acima de Jesus. Você acaba esquecendo um pouco, vamos dizer assim, o que Jesus veio, né, fazer. O que ele veio buscar. Quem ele veio encontrar. Né? Então, assim, Simão, ele estava nessa condição. E todo mundo falava de Jesus, e milagre aqui, e milagre acontecendo lá, e muitas coisas acontecendo. Então, Simão pensa, né? Vamos examinar isso mais de perto? Como que eu vou fazer para poder examinar, para ter mais contato, para eu saber se é ou não de Deus, né? Vou uma mesa, né? Por isso que Ali a intenção da mesa já veio, né? Aí a gente tem que tomar cuidado, né? Às vezes a gente tá ali, qual que é a intenção? Vou chamar as meninas, vou fazer um café. Qual que é a tua intenção? Porque tudo isso Deus tá vendo, né? A Bíblia fala que o Senhor, ele sonda os corações. É. Então, assim, as intenções... mas foi com boa intenção. Deus sabe se foi com boa intenção. Ele realmente sabe, porque ele sonda. Em outro lugar, ele vai dizer que ele esquadrinha, pedacinho por pedacinho. Exatamente. Então, não, mas foi com a melhor das intenções. Mas sabe que eu falei esses dias, até foi com a Gi, numa conversa, é que a gente fala assim, né? Deus sabe do meu coração. E é justamente por saber do seu coração, porque a pessoa, quando ela fala isso, ela se põe num lugar assim, tipo, eu sou boa e Deus sabe disso. Não, é muito pelo contrário. A gente tem que ter a humildade, o discernimento de entender que somos pecadoras, que o nosso coração não é bom, que nós temos que estar o tempo todo cuidando dele, vigiando, e como a gente faz isso na palavra, buscando na palavra, moldar e cuidar desse coração para ser cada dia mais parecido com Cristo. Ficar nesse lugar de que Deus sabe o meu coração como se você fosse a melhor pessoa, é muito pelo contrário, é por Deus saber o teu coração, que você tem que tomar muito cuidado com o que você está pensando, fazendo, né? A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Totalmente. Não fala que o coração do homem é bom, não fala que tem bondade. A Bíblia fala que tem bondade em Jesus. Exatamente. Mas no coração do homem há engano, né? É enganoso. Ele engana as pessoas e engana a própria pessoa. A própria pessoa. Porque para falar isso, você sabe que o coração você está se enganando. Se enganando. É. Então, talvez, vamos imaginar que seja mais ou menos assim que o Simão estava lá. Né? Eu preciso ver isso de perto, eu preciso passar ele no meu filtro, no meu raio-x, nos meus padrões, né? E eu não vou conseguir fazer isso no meio da multidão, eu não vou conseguir fazer isso Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer ele para minha mesa. E aqui nós vamos jogar o meu jogo. Vai ser as minhas regras. E eu quero ver como que ele vai se sair. Só que Jesus, ele já estava lá, porque Jesus, ele é passado, presente e futuro. Ele já estava no futuro. Né? Às vezes a gente não sabe, a gente prepara alguma coisa e a gente não sabe qual vai ser o resultado daquela ação, mas Jesus já sabe porque ele já está lá, né? Ele já está no futuro
E às vezes a gente não consegue colocar Jesus nesse cenário, né? E Jesus já sabia. Então, eu acredito que Jesus falou assim, você quer me pegar, mas eu vou te pegar. Exatamente. Né? Porque eu vou levar uma mulher muito especial. Ela vai ser um brinde, vai ser uma surpresa para você, Simão. Eu imagino que foi mais ou menos assim. Sim, é. E quando Jesus chegou lá, quando a gente convida alguém, eu convidei a Monique, convidei a Evelyn para ir na minha casa. Né? Minha amiga Evelyn tá aqui. Na verdade, eu nem falei, né, gente? A Evelyn tá aqui, amiga da Adri, minha amiga também. Não quis aparecer no vídeo, mas daqui a pouco a gente tira uma foto junto. Na live eu vou mostrar. No YouTube não dá, mas ó, na live aí, ó. a Evelyn tá aqui. Deus abençoe, Evelyn. Então, quando eu convido você para ir na minha casa, convido a Evelyn para ir na minha casa, eu vou preparar, né? Eu vou preparar tudo, deixar tudo pronto, porque eu gosto de receber as pessoas já com tudo pronto. Sim. Então, o máximo possível, né? Uhum. Vou deixar tudo pronto e eu vou ficar te esperando. E quando você chegar, tocar a campainha lá, eu vou descer para te encontrar com um sorriso. Né? Ou já vou estar lá, se for um pouco ansiosa, já vai estar lá no portão já, meu Deus, por que não chega, né? Chegou, a primeira coisa, abraço. Ai, que bom que você chegou. Ai, eu tava te esperando. Ai, me dá um abraço. Ou me dá um beijo, né? Amiga, Sim. me dá um beijo. Vamos entrar, entra aqui. Né? Na minha casa tem muitas escadas, então quando alguém vai lá, quando entra assim, eu já falo, já deixo uma cadeira do lado, já pode sentar para respirar, porque eu sei que você vai ficar sem fôlego. Uhum. Então já tem uma cadeira ali preparada, a pessoa já senta, já respira, e a pessoa já se sente acolhida, porque eu já estava lá esperando ela, eu já abracei ela, eu já beijei, falei para ela o quanto eu estava feliz dela estar ali comigo. Uhum. Então ela foi recebida, a pessoa se sente recebida. Sim. Mas isso não aconteceu com Jesus. Simão estava dentro de um protocolo que eu não sei qual é esse protocolo, o que ele estava imaginando, que ele chamou a ressurreição e a vida para casa dele e não estava lá na porta esperando, não recebeu Jesus. Sim. Então eu acredito que Jesus entrou porque a porta estava aberta. Né? Existem muitos livros que falam sobre essa história, representa esse cenário, que como Simão era um fariseu, ele era da religião, então a casa dele sempre ficava aberta para as pessoas lá de fora verem o que estava acontecendo lá, entendi. sabe? Então, quando ele tinha um convidado, as pessoas podiam entrar e ver o que estava acontecendo ali. Talvez elas não pudessem participar, mas elas tinham esse acesso. Ah, entendi. Então, ele chamou Jesus, Jesus entrou na casa dele, ele não estava aguardando, ele não estava esperando Jesus, né? Ele não tinha um abraço para Jesus, ele não tinha um beijo. Na época, costume de lavar os pés para quem chegava, para o convidado. Simão pulou essa parte, fingiu que não viu, né? Então, era sinal, isso já era um sinal, que Simão ele não estava esperando Jesus da maneira correta, né? Ele não estava, talvez, isso vai retratar lá os últimos versículos daquele que pouco ama, né? Aquele que pouco ama, aquele que foi pouco perdoado, porque não tinha muita coisa para ser perdoado, nada, não tinha nada, porque ele já era um homem santo, sim, né? Sim. Então, assim, eu gosto muito de visualizar, de imaginar. Então, assim, eu tô falando pra você e eu tô imaginando, assim, Jesus na casa dele, né? Talvez tá procurando um lugar para sentar, um lugar para se colocar ali, e Simão resolvendo alguma outra coisa, ou de repente analisando para ver, eu quero ver que postura que ele vai tomar, quero ver se ele vai sentar, se ele não vai, né? Sim. E Jesus chega e já na sequência essa mulher chega junto, né? O brinde já chega, né? E eu acredito que Jesus ainda não tinha nem falado com Simão, pelo que a gente lê, dá pra entender, né? E ela já estava nos pés de Jesus, abraçando, beijando e chorando, né? Então, assim, esse lugar aonde Jesus entrou, com essas duas lentes, com essas duas cores ali, ela viu ali a esperança para a vida dela. Ela viu cor, ela viu vida, né? A vida tá ali, a vida tá na casa de Simão. Provavelmente ela já conhecia Jesus, né? Porque Jesus andava, né, pela região, Jesus já estava ali pregando, já tinha os discípulos, Jesus já havia feito curas e provavelmente ela já tinha ouvido falar de quem ele era. E acredito também que é isso, assim, é o acreditar, né, a fé. Porque para ela chegar ali,
ela já tinha ouvido falar. E ela teve fé, ela acreditou. Ela creu que era ele, né? Para chegar já com esse coração tão rendido. Por isso que a gente falou no início ali, né? A fé vem pelo ouvir. E você ouviu e você teve fé nas palavras que você ouviu, você acreditou, né? E a tua vida, né, vem sendo transformada. A nossa vida é assim. Acredito que para essa mulher também. Ela já tinha ouvido falar e cada vez que ela ouvia, ela acreditava. Ela acreditava naquelas palavras. E aí, e é nessa fé, no crer, que Deus ele vai moldando o teu coração. Ele vai te rendendo. Então, eu acredito que quando ela viu o que ela só ouvia falar, né? Às vezes no bairro ali, na vizinhança, mas quem é esse? De repente, ela estava ali, na frente dele, né? Ela viu a salvação. E a gente, graças a Deus, né, assim, de ter essas experiências com Deus, né? Por isso que até a Fer colocou quem já pisou no Santos dos Santos em outro lugar não sabe viver. Porque quando a gente encontra verdadeiramente aquele que a gente só ouve falar, é diferente, né? A nossa vida, ela realmente ela é transformada. É a vida transformada. Como essa mulher ela estava no ciclo, naquele ciclo do pecado, esse ciclo deixou ela vulnerável. Mas se você for trazer para os dias de hoje, se a gente for falar um pouquinho de hoje, onde nós temos espaço para ser vulnerável? Onde a gente pode ser vulnerável? Eu posso ser vulnerável no meu trabalho? Eu posso ser vulnerável na minha faculdade? Hoje, nos dias de hoje. Né? Eu posso ser uma mulher, uma pessoa vulnerável na minha família? Na minha mesa, na minha casa? Né? Eu tenho essa liberdade, eu consigo ser vulnerável. Não, a gente não consegue ser vulnerável. A gente tem que sempre dar conta de tudo. Armadura. É, sempre ali, né, na postura ali. Postura, né? Na armadura, na postura. Eu sou, tá tudo bem. Tô bem, tô ótima. Não, eu faço, eu aconteço. E a parte vulnerável tá onde? Guardada em qual caixinha? Né? Em qual gaveta? Tá? Essa mulher, ela chegou para Jesus totalmente vulnerável. Por quê? Por que nós, nos pés de Jesus, nós ficamos vulneráveis? Porque a salvação, a cura, ela tá ali. Então, ali, a Bíblia fala que antes que a palavra venha na nossa boca, o Senhor já sabe. Então, tudo aquilo que a gente vai falar, para Jesus é só uma autoconfirmação nossa. Porque Ele já sabe. Ele já sabe como que a gente está se sentindo. Ele sabe de onde a gente vem. Ele sabe o que a gente carrega. Em que momento que a gente está. O nível de pressão que a gente está carregando. Mas é muito importante a gente falar, né? Aí a gente fala da oração, né? É importante porque Deus, Ele sabe. Mas Ele quer ouvir de nós. Porque o que eu entendo, Adri... Até lá em 1 João, quando diz, né? No princípio era o verbo se fez carne. Deus criou o mundo na palavra, haja luz, a força da palavra. Então, mesmo Deus sabendo, porque Ele sabe de tudo que se passa, é na força do que da palavra, do que a gente fala. E aí é nessa fala, que a gente desenvolve o relacionamento com Ele. Então, de ter essa conversa, como você falou, a gente não consegue, às vezes, ter uma conversa com uma amiga, com a mãe, com o marido, com o colega do trabalho, algo que você está sentindo. Mas na oração, com Deus, você consegue. É uma entrega. E não pode ficar só no pensamento. Precisa ter... Verbalizar. A cura... Pra gente ser curado de alguma coisa, fisicamente, vamos falar dos dias do médico, por exemplo, eu passei por uma situação que eu precisava fazer uma cirurgia no meu olho. Eu fiquei muitos anos sabendo que eu tinha que fazer essa cirurgia, mas todos os médicos que eu ia, eu avaliava que o médico não era capaz. Então eu pensava assim, eu não vou deixar ele pôr a mão no meu olho. É o meu olho, né? Eu não vou deixar. Então, um dia eu fiz uma consulta e eu pensei, esse médico, ele é capacitado. Ele pode colocar a mão no meu olho. Ele tem autonomia para fazer isso. Ele sabe o que ele está fazendo. Né? E no caso dela, ela precisava o quê? De uma cura. Né? E ela precisava de um lugar seguro.
para que ela fosse curada. E o único lugar seguro que a gente tem para ser curada de tudo isso que a gente carrega é nos pés de Jesus. Não tem uma pessoa mais capacitada. Não há, não houve e nunca haverá. Uma pessoa mais capacitada para curar as nossas emoções, a nossa alma, a não ser Jesus. Não Sim. tem outra pessoa. É só nele. Quando a gente chega nos pés dele, é inevitável. A gente já começa a ser tratada. Mas a gente precisa se abrir, estar vulnerável, né? Estar pronta para expor. Como você falou. Falar. Verbalizar. E assim, quando a gente tá falando, né, de sentimentos, assim, ou pedindo coisas ali, é fácil. É mais fácil, vamos dizer assim. Mas quando você tem que verbalizar aquilo que não é bom, é mais difícil, né? Você assumir sentimentos que você tem que não são bons, você sabe que não é bom. Então, vamos dar exemplos assim. Eu sei que a minha carne tende a ser uma pessoa invejosa. A minha carne tende a ser uma pessoa ciumenta. Eu sei que o orgulho, a soberba anda comigo ali. Eu tenho que... E você falar, verbalizar, porque a gente quer fazer esconder. Eu não sou assim. Eu não sou invejosa. Eu não sou ciumenta. Eu não tenho orgulho. E você assumir e dizer, olha, eu sou uma pessoa assim. Deus tem que me tratar, meu coração é assim. É difícil, né? É difícil. Falar de si mesmo Falar difícil, de si mesmo, né? Falar de si mesmo em qualquer situação já é difícil. Né? Eu sou assim, eu sou assim. Será que eu sou mesmo, né? É difícil. Sim. Agora, falar a nossa parte ruim é mais difícil. É mais difícil. Né? E você já falou, assim, você já entrou na próxima parte aqui. Olá, que eu tava, o Espírito Santo tá sempre. Esse programa é maravilhoso. Conectada. Porque, assim, essa mulher, eu me identifiquei tanto com ela, tanto, porque a Bíblia não fala nem o nome dela, né? E quantas vezes eu choro e falo, Jesus, quem sou eu para o Senhor me enxergar? Quem sou eu? Né? Um pó. E o Senhor me vê. Um Deus tão grande. Eu falei isso essa semana para uma pessoa. Um Deus tão grande. Quando eu era criança, eu fui estudar as ciências do universo, que eu tive a primeira visão do que era o universo. E daí me veio isso na mente. Eu falei, o Criador do universo, de toda essa complexidade, fora a vida humana e tantas outras coisas. Toda essa coisa complexa nesse tamanho, né? A terra, em toda essa proporção, né, é os cabelos do pé do Senhor. Ele põe o pé na terra. Imagine. Né? E ele é um Deus tão grande e tão pequeno ao mesmo tempo que entra lá no meu quarto. Né? Ele senta lá do meu lado. Né? E quando você começa a chorar, você começa a sentir que ele está ali te ouvindo. Você sente a presença dele. É real nas nossas vidas. Nós não estamos falando de algo abstrato, de algo que foi imaginado. Não, isso é real, isso é vivido diariamente para quem se joga nos pés de Jesus. Sim. Né? Então, esse Deus tão poderoso, tão grande, tão universal, né? É pequeno. Ele entra no nosso quarto, ele entra na nossa situação, ele entra no carro, ele entra no trabalho, ele entra no colégio, ele entra na vida das pessoas. Mas fulano é impossível. Para ele, nada é impossível. Nada é impossível. Né? E essa mulher, a Bíblia não fala o nome dela, ela era insignificante. Eu penso assim, ela era insignificante e muitas vezes eu me vejo nesse lugar totalmente insignificante, improvável, sabe? Não tem, eu falo, Senhor, não tem utilidade para nada. Qualquer pessoa pode fazer muito melhor do que eu, pode, Sim. Né? Então eu não tenho nenhum significado. E a Bíblia também dá isso para ela, tipo, zero significado. Zero. Porque a Bíblia não se preocupou nem de falar Adriana. O nome. Né? Não deu nome para ela. Ela não tinha nome até então, né? Mas ela tinha o quê? Um rótulo. Isso ela tinha. E isso era tão importante que chegou para nós, tá ali, ficou escrito, ficou registrado. O nome dela não era importante, não tá registrado, mas o rótulo dela ficou. Tá aqui, tá para nós sabemos o que ela era, o rótulo dela. Né? Assim como tem também da mulher adúltera, né? Você vê essa questão do rótulo como é algo que lá, desde lá
Naquele tempo já era algo, né? Nos dias de hoje a gente também, né, tem essa situação, às vezes, de querer julgar a pessoa ali, né? Dar um rótulo que ela é. E a gente vê que desde lá de trás já... A sociedade já vem com tem isso, isso. né? aham. A sociedade carrega Carrega isso, né? isso. Esse hábito péssimo, Péssimo. né? De dar um rótulo, né? E ela já não tem o nome, mas ela tem um rótulo, né? E hoje, se a gente for trazer para os dias de hoje, se a gente estiver conversando, se você chegar numa mesa, tiver uma conversa e estiverem falando de alguém, vou usar o meu nome, estiverem falando da Adriana, mas qual? Mas qual que é? Mas qual Adriana que é? Aquela que se separou? Aquela divorciada? Sabe? Sim. Aquela menina, aquela que pecou. É aquela, né? Sim. É. Mas quem que é? De quem que vocês estão falando? Daquela que foi rejeitada. Sabe, aquela? Então, assim, é muito fácil para colocar um rótulo numa pessoa. Você não precisa conhecer a pessoa, você não precisa saber o nome da pessoa. Só Você sabendo pode... o que ela fez ali, né? Aonde há alguma situação da vida dela ali que não foi, né? Que não é legal, que não é agradável, a pessoa já usa aquilo e... E eu acredito que essa mulher, que ela carregava consigo, assim, eu sou pecadora. Eu sou uma pecadora. E na terapia, a gente chama isso de identidade ferida. Quando a pessoa acha que ela é aquilo que ela fez. Uhum. Que ela não consegue se enxergar mais. Sim. Ela só enxerga aquilo. Não, eu fiz isso. Uhum. Exatamente. E então, e aí ela chega nesse rótulo e como que isso é transformado? Porque também, assim, ela chega ali aos pés de Jesus, mas ela não chega de qualquer jeito, né? Além do coração dela, ela também está trazendo algo ali. Como que é esse momento dessa entrega dela ali, né? Que foi não só o coração, mas também ela tá levando algo nas suas mãos. Quando ela chega para Jesus cheia de rótulos, talvez ela não sabe o que vai acontecer. Eu imagino que ela não sabe o que vai acontecer. Ela só sabe que ela precisa fazer aquilo. Uhum. Ela sabe porque ela leva o vaso junto com ela. Então, ela sabe que ela precisa fazer. E é a mesma coisa nós. Uhum. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe o que a gente precisa fazer. Eu sei o que eu preciso fazer. Você sabe o que você precisa fazer. Nós precisamos o quê? Se render. Uhum. A gente precisa ir para os pés de Jesus. Por isso, a gente precisa ir. A gente vai com rótulo mesmo. A gente vai com rótulo de divorciado, com rótulo de rejeitado, com rótulo de qualquer rótulo. Mas Jesus, ele não trabalha com rótulo. Jesus não usa essa ferramenta. Sim. Jesus trabalha com destino. E ele já tinha um destino para ela. Ele já tinha um lugar para ela. Sim. Né? Então, assim, mudança de destino. Ali ela leva o perfume, né? É o perfume, né? Que ela leva e derrama nos pés de Jesus. Ela ter levado, eu queria, assim, pra gente tentar entender, né? O porquê que ela levou algo, vamos dizer assim, um objeto, né? Algo, uma especiaria, um perfume, porque ela já tinha o coração. A gente sabe que ela já tinha, né? Ela já tinha entendido quem ele era. Ao contrário do fariseu, que ainda estava ali tentando, né? Como você falou ali, tentando analisar quem ele era. Ela não, ela já sabia. Então, o que era mais valioso, ela já tinha. Mas por que será que ela quis levar o perfume? Igual você falou, para ela ter esse rótulo, será que ela pensando assim, de não ser suficiente? Na verdade, assim, o perfume, nessa história, não está bem especificado, mas se a gente for buscar, for estudar, mais ou menos o valor. Mais ou menos. Era um perfume, era uma essência? Era uma essência rara. Tudo que é raro é caro. Né? Se a gente for estudar em outras passagens que tem algo parecido, então ele vai dizer assim que o valor daquele material que estava dentro do vaso, ele era tão caro quanto um ano de trabalho.
Se a gente pegar uma pessoa, eu vou falar uma faxineira, Uhum. que ganha R$200 por dia, vezes 365. Esse era o valor do que tinha dentro do vaso. Do vaso. Né? Uhum. Esse era aproximadamente o valor que estava ali na mão dela. Né? Quando ela vai para Jesus, eu quero imaginar, porque eu gosto de imaginar a cena, eu imagino que ela pensa assim, esse aqui eu vou levar comigo. Porque é tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho. E eu vou derramar nos pés dele. Tudo que eu tenho, eu vou derramar nos pés dele. Em sinal que eu não vou mais voltar para essa vida. É a entrega. Ela Então, quebrou aquele vaso, entendeu? entendi. É essa entrega, né? De entregar tudo, porque assim, é o coração, mas também outras coisas, né? Que você pode. Que você tem, que você pode entregar também, entendi. Essa entrega, vamos dizer, bem mais profunda. É porque assim, ó, se você tem uma garantia, você tem para onde voltar. Entendeu? Você tem um lugar para voltar, sabe? Não, se não der certo aqui, eu volto lá pro meu emprego. Aí, ó. Aí que tá. Entendeu? Entendi. Se não der certo aqui, eu volto lá pro meu trabalho. Porque eu sou uma contadora, eu sou formada. Eu tenho experiência, eu tenho 10 anos de experiência. Olha, fala a Deus. Né? Fala a Deus. Fala a Deus e chegou o Alexandre pro nosso intervalo. Meninas, vamos fazer nosso intervalo rapidinho, gente. E hoje com uma convidada maravilhosa, com uma palavra profunda, um ensinamento tão pertinente para esse tempo. E eu tô muito feliz, Adri. No bloco anterior nós terminamos ali falando sobre a entrega total, né? De você se entregar. E você falou ali, ela da entrega, e ela entregou. Como que foi pra gente não saber onde voltar, né? Pra você se entregar, porque às vezes assim, eu quero fazer, mas se não der certo eu volto. Eu tenho pra onde voltar. E o vaso era tudo que ela tinha. Era tudo que ela tinha. Que era o financeiro, né? Que é uma coisa que pega. E até falei, fala a Deus, porque assim, é algo que realmente o Senhor vem falando comigo. Porque às vezes, quando bate bem essa questão do financeiro, quer saber, eu vou voltar. Não tem pra onde Eu voltar. tenho minha profissão, eu vou estar da aula, será que é isso mesmo? E aí que tá também um probleminha, né? A gente precisa ter essa fé, essa entrega, de entregar realmente tudo que a gente tem, né? Ela não sabia como eu te falei, ela não sabia o que ia acontecer, né? Ela não sabia. Mas ela já sabia pra onde que ela não queria voltar. Né? Então ela levou aquele vaso em sinal assim, lá eu vou quebrar. Nos pés dele, eu vou quebrar esse vaso. E a partir dali, vai ser uma vida nova. Então, são coisas, a gente pode colocar para nós, né, para mim, para você, que estamos nesse momento de transição, de mudança, né? Para onde que a gente vai voltar? Né? Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Então, a gente não pode mais ter para onde voltar, porque se a gente tiver, não é completo. Nós não estamos completas em Jesus, nós não estamos 100% na mão do Senhor. Meu Né? Deus. O louvor lá do Lázaro fala, a Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Né? Para longe eu naveguei e não vejo Meu mais Deus, o tô cais. arrepiada. Só eu e Deus agora. Aleluia. Né? Glória Então, a Deus. assim, é isso que Jesus quer. Deixa eu ser o teu guia. Deixa eu fazer. Né? Os meus pensamentos são muito mais altos que os teus pensamentos. A sua mente não consegue imaginar as conexões que eu vou fazer. Glória a Deus. Aonde eu vou te colocar. Eu sei, porque eu já tô lá. Eu já tô no amanhã. Né? Eu já sei o que te espera. As minhas coisas, elas vão te encontrar. Mas caminhe em direção a elas. Caminhe em direção a mim. Né? Amém. Então, o que ela fez? Ela quebrou o vaso. Né? Ninguém que encontra Jesus fica igual. De verdade, verdadeiramente. Sem segundas intenções. Quando você vai para os pés de Jesus com vulnerabilidade, como ela foi, como eu fui, como você foi,
Não tem como ser levantado ali a mesma, com os mesmos pensamentos. Não tem. Não Você tem. fica diferente. Você tá num lugar que é transformador. Sim. Entendeu? Uhum. Ninguém nasce, ninguém fica igual quando está nos pés do Senhor. O perfume sobe porque a adoração nasce quando o vaso do orgulho cai. Né? Aí me pega. A rendição, né? A rendição, a entrega. Né? O que aconteceu ali, que é o meu ponto principal, é a adoração verdadeira. Né? Um dia, eu já tinha muitos anos na igreja, já estava há muito tempo, já cantava, já estava envolvida com todo o ministério. Mas eu não sabia o que o Senhor queria de mim. E recebia mensagens, profecia, e vai fazer isso e aquilo. Mas aquilo não vinha no meu coração, não, parece que não me pertencia, que não era para mim. Não sei se eu devo contar isso aqui, mas eu vou contar. Né? Entendedores entenderão. E um dia eu orei, eu falei, Senhor, me mostra o que o Senhor quer de mim. O que o Senhor quer que eu faça? Só que na minha mente, eu sou uma colérica, como diz o pastor Thelma, eu sou uma colérica hemorrágica. Então, tudo pra mim, eu não sei esperar, eu só sei esperar fazendo, entendeu? Eu tenho que estar fazendo, eu tenho que ser produtiva. Então, na minha mente, eu achava que eu tinha que fazer algo para o Senhor, produzir algo para o Senhor. E eu falei, o que o Senhor quer que eu faça? Me guia para onde o Senhor quer que eu... O que o Senhor quer que eu faça? E o Espírito Santo falou no meu coração, eu vou te mostrar o que eu quero que você faça. E a partir disso, isso vai ser o seu chamado, vai ser a sua vida. Aí, né, a minha mente, eu falei, ai meu Deus, eu vou ser missionária, eu vou ter que largar tudo, eu vou ter que... Né, já fiquei, porque eu tinha que fazer, construir algo, né? E eu fechei o olho na igreja onde eu tava, assim, tem uma parede muito grande lá. E aquela parede, naquele momento, parou de ser uma parede e virou uma estrada. Eu conseguia ver uma estrada e eu via uma multidão de pessoas caminhando naquela estrada, um lugar muito bonito, assim, uma multidão de pessoas, todos de branco, parados, né, numa direção ali, parados. E ele falava assim, a voz do Senhor falava assim pra mim, eles só se movimentam quando você adora. Meu Deus, que forte. Então você foi chamada pra me adorar. Então eu adoro ele em todo o tempo. Em todo o tempo. Eu adoro ele de manhã, de tarde, de noite, em todo o tempo. Eu estou em adoração. Porque eu sei que ele me chamou para isso. Então, às vezes eu vou orar, eu pego uma lista, eu tenho uma lista lá de coisas, de nome, e às vezes eu termino a oração e eu nem peguei na lista. Porque esse é eu encontrei o meu chamado, que é adoração. O que vem depois são coisas que ele vai acrescentando no meio do caminho. Mas esse é o chamado. E isso me identifiquei muito com ela, porque ela encontrou a adoração. Ela aprendeu, ninguém ensinou ela a adorar. Ela aprendeu a adorar. Ela já chegou adorando. Né? Sim. E falando da adoração, eu quero falar um pouquinho sobre as lágrimas. Levando um pouquinho ali pro lado da terapia, né? Quando o corpo fala o que a alma cala, muitas das vezes a nossa alma, as nossas emoções, a gente não consegue expressar elas. É muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de expressar o que eu tô sentindo. Eu falei pra Evelyn no caminho. Eu tenho muita dificuldade de expressar o que eu tô sentindo. E como eu sou colérica, é sempre bum, explodindo, né? Com aquela boca, né? E eu acredito que as pessoas têm muita dificuldade de expressar o que elas sentem, né? E a alma, ela fica reprimida. Muitas das vezes, nossa alma, ela fica reprimida. A gente não consegue falar, né? A gente falou isso um pouquinho antes ali, sobre verbalizar, sobre falar, né? E é difícil falar. Senhor, olha como é que tá o meu coração. Sim. Né?
Eu tive um dia que eu falei, Senhor, meu coração tá preto. Porque eu não sabia o que dizer. Então, assim, é difícil expressar. Né? Então, assim, o que a alma faz? Ela faz a gente chorar. Né? Então, quando ela chegou ali nos pés de Jesus, ela chorou. Foi a primeira coisa que a Bíblia fala, ela chorava, né? Nos pés de Jesus. Eu penso que esse choro, o nosso choro, ele chega diante de Jesus como palavras. Jesus entende choros. Então, quando a gente não consegue falar, ele sabe o que a gente está querendo expressar. Sim. Tem a passagem, né, que com gemidos inexprimíveis, né, que fala que o Espírito Santo, né, ele intercede por nós. Porque ele traduz isso. Ele traduz isso. Ele faz essa tradução, né? Ele é o intérprete. Isso. Né? Ele é o intérprete por excelência das nossas emoções, Sim. das nossas expressões. Né? Então, assim, só que ninguém ensinou isso pra ela. Então, isso foi um ato verdadeiro, genuíno. Sim. Porque ela não precisou entrar num protocolo. Ela só se jogou aos pés do Senhor. E as lágrimas vieram por osmose. Por quê? Porque ela não sabia o que falar. Era tanta coisa que quando ela viu, ela não conseguia mais expressar, ela não conseguia mais falar. Né? E chegou para Jesus como lágrimas. Então, assim, Jesus entende lágrimas, né? Ele interpreta lágrimas. A gente pode orar com lágrimas, a gente pode falar com ele com lágrimas. Né? Ai, mas eu só choro. Continue chorando. Bem-aventurados que choram. Os que choram, né? Amém, amém. Eu já também, pra me expressar assim, eu já sou chorona. Se eu vou falar, eu já começo a chorar. Eu até falo, mas chorando. Chora. A gente chora porque tem coisas que a gente não consegue pôr em palavras. Né? Tem sentimentos, né? Mas Jesus entende. E isso amém. É maravilhoso. É tudo que a gente precisa saber, né? Glória a Deus. Ele entende o nosso choro. E aí do fariseu, né? Que aí também a gente, né, falou dela, mas tem essa postura do fariseu, né? Que você trouxe para nós aí, dessa postura do fariseu perante a tudo isso, né? Todo esse momento de adoração, de entrega, né? Esse mover sobrenatural. O fariseu estava ali observando tudo isso, né? Eu acredito que tem uma outra passagem também que fala sobre o fariseu e o publicano, né? Então, os dois chegaram diante da oração e um orou de um jeito e o outro orou de outra forma. O fariseu, na cabeça dele, ele era perfeito. Ele dava o dízimo, ele chegava... Ele orava, ele fazia jejum, ele dava o dízimo até do hortelã e das especiarias que ele tinha, de tudo. Ele era demais. Né? Só a Mari Stauffer entrou e mandou, a minha tia. Oi, amor, tô aqui na live, fala a Deus. Oh, Deus. A Enedil também, ai, beijo, amiga. Aí, voltando, né? Então tá. Que é o fariseu, né? Ele tem a perfeição. Perfeitão lá. Então ele achava, assim, que o que mais amava era ele, né? Na verdade, assim, não é o que mais amava. Ele achava que era medido pelos pecados, por menos pecados. Então, como ele era muito perfeito, ele não tinha muito não, ele não tinha nada para ser perdoado. Ele não tinha nada, porque ele fazia tudo aquilo que eu falei, dava o dízimo, ele orava. Ele seguia ali, né, as regras ali, né, o protocolo. Não que isso não seja importante. Não, porque Deus nos deu, né, a palavra e pede para que a gente siga ali, né, mas não é só isso. Não é só isso. Quando nós estamos em Jesus, isso vem por consequência, por mudança de vida. Quando nós estamos em Jesus, nós reconhecemos que nós estamos nesse caminho, que nós queremos morar no céu, porque o nosso objetivo, o final do nosso objetivo é morar no céu. Sim. Né? Sim. Nós temos uma alma para dar conta, para Deus. Então, quando nós começamos a caminhar com Jesus para morar no céu, a mudança de vida, ela começa a vir.
Sim. O Espírito Santo, ele começa a trabalhar na nossa vida. A palavra fala, aquele que roubava não rouba mais, aquele que fazia não faz mais. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele trabalha dessa forma. Mas naquele momento, na cabeça do fariseu, não funcionava assim. Naquele momento, na cabeça dele, funcionava reverso. Ao contrário, como na cabeça de muita gente. Sim. Né? Eu não preciso de perdão. Porque eu faço tudo certo. Eu tenho só minha cervejinha lá que eu tomo, mas é só minha cervejinha. Por que eu preciso se perdoar? Por que eu preciso chorar? Chorar pra quê? Por que eu vou me dobrar aqui nos pés desse homem e vou chorar nos pés dele se eu faço tudo? Essa aí sim, ela não faz nada. Eu conheço bem. Mas por que eu vou fazer? Meu Deus. Não tem necessidade. Essa é aquilo que você falou, né? De não reconhecer né? As pequenas coisas que você faz. E esse julgamento, né? Esse julgar o outro pela atitude que o outro tem. Então, eu vejo muito isso, os fariseus, nesse julgamento, nessa regra, nessa doutrina, e de julgar até a forma de adoração que o outro tem. Nesse caso aqui, nessa parte aqui da história, o fariseu, ele estava nesse nível. Jesus perdoou ela, né? Como outras pessoas porque também. Assim, a gente vê na história toda ali, né, de Jesus, que os fariseus, todos eles se incomodavam. Eles queriam pegar Jesus. Eles se incomodavam o tempo todo com tudo que Jesus fazia. Porque, realmente, Jesus, ele veio para quebrar esse protocolo que eles seguiam, né? De mostrar que não era... Porque, assim, pelo próprio homem lá no Éden já deu errado. Quando Deus deu o governo, né, nas mãos, a Eva pecou. Enfim, os dois pecaram e saímos do jardim. Ou seja, por nós mesmos, nós não conseguimos. E Jesus precisou vir para que a gente pudesse ter a salvação. Mas eles não conseguiam, eles não entendiam que não era por eles mesmos, que assim, já deu errado. Nós colocamos a mão e nada está funcionando. Porque a gente vê na história, desde lá de Gênesis, né? Enfim, o povo sempre se afastava de Deus, sempre. Acho que, se eu não me engano, me ajuda aí, não sei se está em Reis, acho que é Juízes, que sempre termina assim, e o povo continuava fazendo e se afastava de Deus, sempre termina assim, é o livro de Juízes, né? Que mostra que o povo sempre se afasta de Deus, porque a nossa carne, ela é inclinada a isso, né? Ao pecado. E os fariseus não entendiam. Parece que eles não tinham esse entendimento, super santos. Super santos, porque eles já tinham... a lei estava aqui, na ponta da língua, né? Não, mas ele não tinha discussão. Sim. E então, o que eles queriam? Eles queriam alguém que pudesse discutir com eles, para eles mostrar a imponência deles, para eles mostrar o quanto eles sabiam, que ninguém sabia mais. Eles nasciam nessa linhagem, eles eram preparados para aquilo. Eles realmente eram preparados. Os fariseus, eles não estavam lá de brincadeira. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. E hoje em dia a gente pode encontrar pessoas porque eu tenho vários diplomas, porque eu me formei em várias faculdades. Porque eu sou isso, sou aquilo. E fulana... Nossa, amor, você tá muito dentro. Quem que é ela, meu Deus, né? Você tá muito eu dentro. fico até sem jeito. Amém. Você tá muito dentro. Olha, eu deixei anotado aqui, ó. Ele representa também a nossa crítica interna. Ela não merece. Deus não vai aceitar ela desse jeito. Né? É a voz que ficava nele lá. Uhum. Só que Jesus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe o que a gente pensa. Né? Ele não precisou verbalizar isso. Ele não precisou deixar aquilo sair. Uhum. Mas em outra passagem, até porque você falou do pecado e o povo continuava pecando, né? Os fariseus, eles eram assim, tão incrédulos que Jesus era o Filho de Deus, que eles ficavam o tempo inteiro tentando pegar Jesus. Uhum. E um dia eles saíram lá com uma... quem é esse que tem poder para perdoar pecados? Fala aqui na nossa passagem, mas isso tem em outras passagens também. Sim. Né?
E Jesus fala para eles, o que é mais fácil? É falar para ele, perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Né? Já para colocar aquilo em xeque, para resolver aquela situação. Sim. Né? Então, é mais fácil falar, estão perdoados os seus pecados. Mas como prova que os seus pecados estão perdoados, levanta e anda. E agora? Né? Agora não tem mais dúvida. Sim. Agora acabou. Está Sim. provado. Visualmente provado. Né? Sim. Quando a testemunha ocular, ela tem muito mais valor num juízo do que Sim. uma testemunha que só ouve, Uhum. né? Então, assim, foi provado diante delas, visualmente provado, que o Filho de Deus tem poder, sim, para dizer levanta e anda, para curar, e também é o poder em forma de pessoa Sim. para perdoar os pecados, Sim. né? É. E então, aí na passagem ele questiona ela ali, ele questiona Jesus Não, nessa ele questiona a ele mesmo. a ele mesmo. Eu não sei se em voz baixa ou se foi só em pensamento, Uhum. porque a Bíblia fala consigo, e consigo dizia. Ah, Né? entendi. Então, assim, Então. para o fariseu ali foi o prato cheio, né? Aquela mulher, naquela situação lá, que a gente já falou, né? E o mestre que já estava sendo posto em prova, estava sendo provado, né? Jesus já foi lá sabendo que ele ia ser testado, que ele ia ser provado, né? E no coração dele, só tem esse registro, mas no coração dele, eu acredito que tem muito mais coisa, porque a gente sabe que a nossa mente, ela é uma fábrica Sim, de né? pensamentos, né? Então, quando ele viu aquilo, ele já falou, mas se esse fosse profeta, ele ia saber. Ele ia saber quem que é essa Quem mulher. que é ela? Que profeta que é esse? Que deixa ela tocar nele. E fica, e deixa, e não faz nada, não se movimenta. Eu sabia. Né? Enquanto ele está nesse pensamento, Jesus chama ele. Simão, tem uma coisa para te dizer. Ai, fala, mestre. Fala. Como não? Eu acredito que ele não sabia. Jesus estava lendo. Nem leu os Né? pensamentos. Estava lendo nas entrelinhas ali, tudo que ele estava pensando. Né? Vou te contar uma parábola, Simão. Vou te contar uma parábola. Eu acredito que ele sentou, tá? E aí ele falou assim, agora é a minha hora. Chegou o momento. Agora eu vou mostrar pra ele tudo que eu sei. E agora eu vou acabar com essa farsa. Né? Uhum. Agora eu vou colocar ele no lugar dele. Fala, mas pode falar. E Jesus já pega ele. 2 homens. 2 endividados. Deviam para a mesma pessoa. Né? Trazendo para os dias de hoje, um devia 500 mil reais e o outro devia 50 reais. E a pessoa que emprestou esse dinheiro sabia que nenhum deles tinha condição de pagar. Né? E como de fato não pagaram mesmo. Né? E agora, ele chega e perdoa. Ele vai perdoar os 2. Ele vai perdoar o de 500 mil reais e vai perdoar o de 50 reais. Qual desses 2 ficou mais agradecido por ter sido perdoado? Aí Simão nem pensa. Claro, né, mestre? O que devia mais. O que devia mais sentiu mais gratidão. O que devia mais amou aquele Senhor. Né? Aí Jesus falou para ele, sim, Simão. Né? Quem é muito perdoado, muito ama. Você, por exemplo. Né? Aí Jesus começa, né? Cheguei aqui na tua casa. Você não me recebeu. Você não teve a alegria de me receber. Né? Você não me beijou. Você não ungiu minha cabeça. Você não lavou os meus pés. Mas essa, desde a hora que eu cheguei, não cessa de beijar e chorar nos meus pés. Aleluia. Exatamente isso. Nessa frase, né? Quem dá, é a gratidão, né? É você reconhecer quem você é e ser grato, né? Reconhecer quem Jesus é. E por que é tão difícil esse coração do fariseu, esse coração orgulhoso? Como a gente falou, né? A gente vê muito isso hoje, até dentro da igreja. Até você, como terapeuta, agora conhecendo, né? Estudando mais sobre a alma.
Por que você acredita que é tão difícil esse acesso nesse coração orgulhoso, nesse coração religioso? É o orgulho. Né? O orgulho, ele é uma praga. Né? É uma erva daninha na nossa vida. Uma erva daninha, quando a gente tem uma roça, tem um gramado, tem um jardim, Sim. não precisa plantar. Ele já nasce. E você passa a roçadeira, é mais fácil a grama morrer do que o espinho. Sim. Né? O espinho, ele vai brotar. E toda vez que ele brotar, ele vai brotar mais forte. E ele vai voltar com mais raízes. E ele vai se aprofundar mais naquela terra. Né? E o orgulho, ele é assim, não precisa ninguém plantar. Ele já está dentro de nós. Sim. O orgulho, ele já existe dentro de nós. Não precisa alguém cultivar ele. Sim. No coração do fariseu, o orgulho, ele já estava dominado. Entendeu? A grama já quase não existia. O orgulho, ele já tinha sufocado, né? Porque os espinhos, o que o espinho faz com a grama? Ele sufoca, né? Então, o orgulho, ele já tinha sufocado toda a consciência que um dia ele pudesse ter na vida dele, que ele também peca. A palavra de Deus fala assim, todos pecaram. Porque todos pecaram. Não é 99,9%, não, é todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. É todos, é você, é os meus filhos, são os filhos dos meus filhos, todos estão destituídos da glória de Deus. Fomos destituídos. Porque pecamos. Então, o pecado, ele já está dentro de nós. Né? E, às vezes, nós não sondamos o nosso coração. A gente acha certo. Mas não é certo. Né? Mas pare para pensar. Não é certo. Eu estudo. Eu me dedico. Eu oro. Eu jejuo. Eu dou esmola. Como que vai ter alguém mais perfeito? Eu já faço tudo, né? E o outro lá, o publicano, dizia, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou miserável. Porque nós somos miseráveis. Nós temos estudo, nós temos diploma, nós temos casa, temos carro, temos postura, temos posição, temos formação, mas a gente não é nada. Sem Deus a gente não é nada. Sem a misericórdia de Jesus a gente não é nada. Menos que nada. A gente tem que entender isso, né? Que nós não somos nada. E não é esse não somos nada também naquele sentido assim, tipo, de dar uma de humilde, de se diminuir. Porque também é aquilo, essa autoanálise que nós temos que fazer diariamente, porque também não é você se colocar nesse lugar da coitadinha, da vítima. Né? Porque eu sou assim, eu sou humilde, sabe assim? Jesus disse assim, vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, né? Em outro lugar ele diz assim, aprendei de mim, que sou humilde e manso. Então uma pessoa que tem essa postura de dizer, aprendei de mim, ele sabe quem ele é. Ele tem essa identidade reafirmada. Sim. Então, assim, saber quem a gente é muito importante. Sim. Entendeu? Eu saber que eu tenho uma palavra para entregar para alguém que precisa ouvir, não é orgulho. Entendeu? Isso é consciência de quem eu sou, daquilo que eu carrego, daquilo que Deus me deu. Sim. Entendeu? Mas Jesus falou, vinde a mim, com aquela postura, venha, eu tenho alívio, eu tenho para você. Por quê? Porque eu sou humilde e manso. Né? Eu sou humilde e manso. Então, assim, nós temos que aprender com quem? É com ele, né? Não adianta você estar longe dele e ter essa postura. Vinde a mim. Tá, mas você tá onde? Daí não vai. Quem é você? Não faz sentido, né? É somente nele que a gente conhece, tem essa identidade formada e a gente vai daí, tendo, né, o nosso espírito, né? Humilde, né? Deus vai trabalhando isso. Eu vi esses dias, assim, falando sobre pra gente conhecer quem a gente realmente é nesses momentos de adversidade. Que a gente realmente coloca pra fora o que a gente tem dentro. Então, é muito importante, né, vocês que nos ouvem,
vocês terem esse discernimento e sempre vigiar nessa situação, porque vai ser sempre num momento difícil, vulnerável, que aquele sentimento vai vir para fora. E é esse momento que você tem que vigiar. E eu até comentei isso com a minha mãe vindo pra cá. Porque eu falei assim, até da Jéssica, né? Eu falei, a Jéssica é uma bênção, né? Eu falei pra ela do Heitor na hora, ela não pode trazer pra cá e tal. E como é bom, né? Às vezes ter essas amizades. Mas já aconteceu comigo, de outra pessoa, Monique, dá uma olhada no fulano pra mim e tal. E eu, tipo, vinha aquele sentimento, tipo, criança aqui em casa, não sei o que, não sei. É isso, é essa que eu sou. Entende? É a minha verdade. Essa é a minha verdade. É a minha verdade. É o egoísmo. É tipo, vai mexer aqui na minha casa. Entende? Vai me tirar da minha rotina. Essa é a minha carne. Só que eu tenho que lutar contra ela. E aí, se eu sei, aí como que eu trato isso? É em Deus. Senhor, eu não quero ter esse tipo de sentimento. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Dê um coração parecido com o teu. Um coração humilde, um coração de servo, um coração que ama. Então, é quando você sentir que você tem que orar para Deus te moldar. É a mesma coisa dos ciúmes, é a mesma coisa desses outros sentimentos. Do orgulho. É quando você sentir. Então, é sempre nesse momento, às vezes, você pega de surpresa. No trânsito, até o pastor uma vez contou na igreja, no trânsito, ele estava indo e aí uma moto com duas moças fechou ele. E a reação dele foi querer xingar, tipo, até ele falou lá, não vou repetir, mas enfim, ele quis xingar. Ele quis se expressar ali, e aí que ele falou do coração. É isso que estava no meu coração. É esse quem eu sou. Eu não posso colocar uma máscara, porque eu sou pastor, não. Porque é nessas horas que o que está dentro de nós se revela. É nessas adversidades. Mas aí o que eu faço com isso? Tô certo porque eu estava certo? Não, eu tô super errado, porque daí já mudou, já não era mais o fechamento ali. Já era o que saiu do meu coração. Deus, trata isso aqui dentro de mim. Isso aqui não tá legal, esse sentimento não é bom. Eu não quero. E aí quando você fala, você dá a liberdade, você chama, e Deus, ele entra, o Espírito Santo trabalha e ele vai te moldando, vai melhorando. Mas você assumir, é onde entra o fariseu. As pessoas têm essa dificuldade de dizer. E eu falo, você não precisa, eu estou aqui, né, dei um exemplo meu, mas você não precisa, né, tá no microfone para falar. É no seu quarto. Você tem que ter essa consciência dentro de você. E essa oração não precisa você falar para ninguém, mas para Deus você precisa falar. Você precisa verbalizar. E você precisa ter a palavra e buscar na palavra essa transformação. Sabe, amor, a gente tem orgulho dentro da gente. Sim. E o Espírito Santo, ele tá tratando isso a todo momento. Se a gente deixar o Espírito Santo nos guiar, isso é um assunto para outro dia. Mas eu pedi pro Espírito Santo falar comigo. Uhum. Igual ele fala com uma amiga minha. Um dia ela começou a contar que o Espírito Santo fala com ela. Uhum. Ele fala comigo. Ele fala isso pra mim, ele fala aquilo pra mim. E eu falei, eu quero que você fale comigo também. Pode falar o que você quiser. Eu falei, Espírito Santo, o que você quiser, você pode falar pra mim. A hora que você quiser, eu quero te ouvir. Mas eu quero saber que é você que tá falando comigo. Aí um dia eu tô lá, bela e faceira na minha casa, varrendo a casa. Uhum. E eu tenho uma cachorrinha, e ela solta muito pelo, e eu comecei a varrer. Varri de manhã, e o meu piso é branco, então eu comecei a varrer e tirei uma pazinha cheia de lixo. Uhum. Passei pano, achei tudo limpinho. E saí. Quando eu voltei, eu olhei no chão, e eu não sentia aquele chão com aspecto de limpo, assim. Uhum. Eu falei, vou passar uma vassoura de novo aqui nesse chão, que já tá sujo. Uhum. Eu limpei de manhã, mas ele já tá sujo. Varri. E juntei outra pazinha cheia de lixo. E eu falei, Senhor, todo dia é isso? Eu já varri essa casa hoje. Olha o tanto de lixo que eu juntei nessa pazinha.
E fiquei parada olhando para aquele lixo, muito indignada, porque eu já tinha feito aquilo. Uhum. E ele falou para mim, eu faço isso em você todo dia. Meu Deus. Todo dia eu tiro esse tanto de lixo de você. E no outro dia, você tá cheia de lixo de novo. Meu Deus. Então, isso já tá dentro de nós. Exatamente. A gente tá... como você falou, é diariamente o Espírito Santo. Por isso, a Bíblia fala, né, também, orai sem cessar, vigiai o tempo todo. E a gente fala do devocional, né, de você acordar cedo, de você dedicar as primeiras horas do dia a ter essa oração, essa conversa, reflexão, né, pedindo para que Deus cuide, porque é nesses momentos que Deus vai entrando com a faxina, né? Cada momento Sai coisa. e sai coisa. E vai ser assim até aqui, né, que Deus nos leve, né, que Ele complete a obra que Ele tem, né, na vida de cada uma. Aqui na Terra é o tempo todo. Essa luta, né, essa busca por Ele, essa busca pela cura, essa busca, porque as adversidades elas vão vir. Hoje, às vezes, está passando por um problema, né, uma situação. Aí passou, vai vir outra. E vai vir outra. A gente até com os filhos, né? Cada filho é uma fase. E a nossa vida cristã também ela é assim. E cada fase vai vir com novos sentimentos e com novos lixos que precisam ser limpos. Novos desafios, novas situações. É tudo novo. É. Quando você passa de fase, nada daquilo que você já fez, que você já sabe, que você já aprendeu, vai ser utilizado. Nada. Por isso que esse coração orgulhoso de pensar... E aí acontece muito isso, né? E igrejas, assim, aquele cristão que está há anos na igreja, que já acha assim... Aí chega um novato, daí não ajuda, não estende a mão. Chega um novato e já é batizado com o Espírito Santo. Por quê, Como né? assim? Uhum. E aí vem o fariseusismo ali, né? Ai, porque como que pode? Né? Meu Deus, né? Como que vai fazer? Tá em nós. Tá em nós. Agora eu aprendi que tá em nós. E essa faxina, essa limpeza, ela é feita diariamente. E quando a gente produz muito, é feita mais de uma vez por dia. Então, deixa Jesus te limpar. Deixa Ele transformar. Deixa Ele entrar, né? Deixa Ele fazer essa limpeza. Ele sabe onde que tem que limpar, Sim. né? Nós achamos que sabemos, mas Ele sabe. Às vezes Ele toca em coisas que a gente nem imaginava, né? Mas aquilo precisa ser limpo, precisa ser restaurado, precisa ser tratado, né? Exatamente. E para nossas ouvintes, né? Se alguém que nos ouve e às vezes está com esse sentimento, né? Adri, realmente, eu acho que eu tô nesse lugar. Eu cheguei no momento onde eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais, né? Como me expressar. E como eu encontro. Como eu encontro Jesus. Como eu posso me derramar na presença dele. O que você diria? Converse com Jesus. Primeiro passo. Converse com Ele. Sabe? Amantíssimo, soberano Deus, eterno Pai das alturas. Deus não é um Deus de longe. A palavra fala que Ele é um Deus de perto. Deus é um Deus de perto. Então, é aquilo que eu falei. Ele é grande Senhor do universo, mas Ele entra lá no meu quarto. Então, assim, primeira coisa, primeiro passo, uma conversa com o Senhor. Essa semana eu conversei com uma menina, uma amiga, e ela estava enfrentando uma situação, e ela falou, agora eu estou numa encruzilhada, eu não sei o que eu faço, aconteceu muita coisa errada, mas eu também sei que eu errei, então, mas eu queria um direcionamento, você me ajuda, você me fala alguma coisa, né? E eu falei para ela, reconheça o que você fez. Mas não é assim, me desculpa por tudo aquilo que eu fiz. Não. Me desculpa por não ter paciência. Me desculpa por não te responder. Me desculpa por não te atender. Me desculpa por não estar presente. Me desculpa. Senhor, me perdoa. Me perdoa por coisas que eu fiz que eu nem sabia que eram erradas. Né? Me perdoa, Senhor. Olha o meu coração. Olha como ele está agora. Senhor, eu não sei nem o que eu estou sentindo. Eu não sei definir. Né? E se você não conseguir falar com palavras, chore. Né? A gente já falou aqui. Sim. Ele entende lágrimas. Ele interpreta lágrimas. Chore. Busca na palavra. Leia a palavra com intencionalidade.
né? Não tem a Bíblia lá aberta no Salmo 91, página amarela. Salmo Exatamente. 23, né? Não, a boca de Deus. Ai, Senhor, manda alguém para vir aqui falar comigo. E a palavra de Deus fechada, né? A palavra de Deus ali fechada. Quantas vezes eu encontrei a resposta da minha vida, a restauração do meu casamento, eu encontrei na palavra. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Então, assim, eu não precisei de nenhuma confirmação. Deus me falou através da palavra. Da palavra. Isso é um testemunho lindo que Uhum. Ele me deu. Porque tudo que eu tive, que eu perdi, Ele me restituiu dobrado. Amém. Né? Pela palavra. Eu não precisei de ninguém vir pôr a mão na minha cabeça e profetizar. Porque Ele estava ali comigo no quarto. Foi no quarto. Às vezes as pessoas ficam, porque eu não consigo ir na igreja, eu não consigo fazer, fulano não vem aqui. E como você falou, é na palavra, né? É na Bíblia. Depois é outro passo. Sim. Porque se a gente pedir para o Espírito Santo guiar, ele vai guiar alguém para chegar até você. Sim. Ele vai encaminhar uma pessoa, ele Uma vai encaminhar uma igreja. igreja. Ele vai colocar você, ele já vai colocar no teu coração, procure fulano, fale com fulano. Coloca no coração de fulano, fale com ela, alcance, encontre ela. Sim. Mas como que ele vai fazer isso se você não deu liberdade para ele fazer? Exatamente. Se eu não dei liberdade para ele fazer, como que ele vai me achar? Uhum. Né? Eu tenho que sinalizar. Exatamente. E você pode fazer isso, né, no seu quarto, lavando a louça, limpando a casa. É começar a verbalizar, a falar, Senhor, eu quero te ouvir, fala comigo. E entregue, né, tudo que você tem sentido, né, para ele. Que ele vai haver, né, a transformação, como você falou. O Espírito Santo vai guiando, um passo de cada vez. Às vezes, por conta, né, a gente vê tantos escândalos e tantas coisas, a gente acaba se privando, porque não adianta eu ir lá. Sim. E eu ouvi isso ontem, de uma pessoa muito próxima a mim. Falou, eu até preciso ir, mas eu vejo tanta coisa na igreja. Então, não se feche nisso, porque é muito maior do que isso. É o teu relacionamento com Deus. E tudo bem se teu coração tá machucado e hoje você não quer ir na igreja, mas não deixe de buscar em casa, né? Não deixe de ler a palavra, de orar, de ter esse momento de adoração. Coloca o louvor lá. Porque Deus... E fale isso, né? O que te machuca, até às vezes dentro da igreja algo te machucou. E Deus, ele vai tratando, ele vai te direcionar, ele vai te mostrar. Pedir para Deus para que as coisas dele te encontrem. Isso. Senhor, que as tuas coisas me encontrem. Que eu caminhe, né, de encontro a ti, de encontro à tua vontade, mas que as tuas coisas me achem, que as tuas coisas me encontrem, que as coisas do céu me encontrem. Porque não tem como dar errado. Né? E não é servir pelo que ele faz, é servir pelo que ele é para a eternidade, é para a salvação, é para a vida eterna. Exatamente. Né? Nós temos uma vida eterna. É. Então, nós temos que ser guiados por quem ele é, pelo que ele é, guiados para a vida eterna. Exatamente. Tem um pós. Tem uma vida eterna. Que é outro assunto também para outro. Verdade. Mas vamos aqui pro final, né? Como que essa história termina e você trouxe uma mensagem, né? Alguma coisa, pode ficar à vontade. No final dessa história, Jesus, ele restaura a identidade dela. Né? O que mais me chama a atenção é que foi muito simples. Não teve complicação. Mas primeiro você vai ter que subir não sei da onde, falar com não sei com quem, você vai ter que pegar a assinatura de fulano, você vai ter que pegar o carimbo de ciclano, você vai ter que deixar isso, você vai ter que deixar aquilo. Não. Depois da adoração verdadeira, ela não precisou de um protocolo, ela não precisou de seguir 7 passos, ela não precisou 5 passos, ela não precisou de nada. Vai em paz. Uhum. Né? Jesus fala, em outro lugar, Jesus fala assim, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo dá. Quer dizer que a paz do Senhor é tudo que nós precisamos. Nós precisamos estar em paz. Né? A maior confirmação de Deus para a nossa vida é a paz no nosso coração. Se o nosso coração não está em paz, se você busca uma confirmação, você quer uma confirmação, mas o teu coração não está em paz, não. Uhum. Não está confirmado. Uhum. Né? E para ela, Jesus falou, vai em paz. A tua fé te salvou. Só isso.
já resolveu a vida dela. Sim. Ah, mas ela não vai ter uma mudança de vida? Ela vai ter, porque o Espírito Santo já está na vida dela. Sim. E a partir dali, é ele que vai governar. E os lixos da vida dela, é ele que vai tirar, Sim. né? Aquele que fazia, agora não faz mais, né? Por quê? Porque tem o Espírito Santo guiando. E ela, com consciência, com vontade, depois que ela quebrou aquele vaso, ela jogou tudo nos pés dele, ela não tinha mais para onde voltar. Então, agora ela tinha que fazer o quê? Seguir. Ela tinha que seguir com Jesus. Exatamente. Né? Uhum. E essa história é maravilhosa. Eu amo. Ela é maravilhosa, realmente. E, né, você falou que fala sobre a sua vida, mas fala também sobre a minha. Acredito que da Evelyn também, né? Porque essa é reconhecer, né? Quão falha nós somos, mas como em Deus ele pode escrever uma nova história. Acredito que a Adri tem vivido, né? Como você falou, essa transição de carreira, então é viver esse novo tempo. Eu também tenho vivido isso, sabe? Dessa entrega. E por isso que a gente às vezes lê na história ali, como é um texto curto, você lê, mas é um processo. Passa por cima. É, a gente, né? Mas a gente precisa entender que é um processo. Às vezes não precisa ficar ansiosa, né? Achando que, nossa, então agora eu entreguei. Não, porque é um processo. O processo da cura, o processo da restauração. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Mas que não tem como realmente você não encontrar a paz. Porque essa parte da paz, ela é o fundamento, assim. Porque por mais que eu passe por situações, porque toda mudança, a gente vem com sentimentos, mas é a paz. A mudança gera desconforto. A mudança, ela gera desconforto, e isso seja uma mudança de casa, igual estou me mudando, uma mudança de carreira, uma mudança de igreja, qualquer mudança. Mas ela é a paz. Que mesmo em meio às dificuldades, não, Deus está comigo, eu não estou mais sozinha. Eu não é mais pela força do meu braço, né? É a paz, ela que vai realmente fazer a diferença na nossa vida. Sabe, amor, tem uma notícia muito assim, muito, muito maravilhosa. Para mim é uma notícia muito maravilhosa. Que Jesus, ele ainda está recebendo mulheres nos seus pés. Sabe, ele continua recebendo, não foi só para ela. Amém. Né? Amém. Ele tá ali, ele tá recebendo. Ah, por quê? Porque ele quer transformar, né? O propósito dele, o objetivo dele é transformar, né? É restaurar, é renovar, né? Mas nós precisamos ir para os pés dele. Não tem outro processo. Sim. Tem que ser dentro desse processo, tem que ser dentro desse passo a passo. Sim. E essa entrega, né, ela vai vir com renúncias, com obediência, e às vezes até a gente, porque assim, pra mim, no começo, hoje eu entendo muito melhor, mas no começo, assim, a gente fica assim, mas será que isso é coisa da minha cabeça? É coisa da minha cabeça, é Deus falando, será que eu tô louca? Porque todos nós temos isso dentro da gente, né? Porque Deus está em nós, né? Então, ele está o tempo todo falando. E como que eu fui desenvolvendo e entendendo que era Deus? Foi através, né, da busca, da santidade. E é muito importante a gente falar disso, né? Porque o fariseu, ele se colocava nesse lugar, né, da santidade, super santo das regras. Só que também não é a gente achar que eu não preciso fazer nada. Não. Pra quem muda de vida? Entende? Mas assim, como até você falou, né? Beber um pouquinho não dá nada. Só vou ali que não dá nada. Só faço isso. Não é isso. Porque assim, ó, esse relacionamento de você entender hoje é através... E até o fato dela ter entregado tudo, é isso. Tipo, agora eu quero... Então, a santidade, ela é fundamental na vida do cristão. E é a obediência de fazer aquilo, para que a voz de Deus fique cada dia mais audível para você. Porque Deus é um Deus santo. A palavra fala, né? Sede santo. Porque eu, Senhor. Porque Ele é santo. Esses dias eu até estava meditando sobre isso, quando Moisés, né, encontra a sarça ardente. E Deus fala para ele, tire as sandálias, porque este lugar aqui é santo. Eu tô aqui. A gente tem que ter essa reverência, a gente tem que ter esse temor.
Porque e esse entendimento que quanto você está buscando e essa responsabilidade. O lugar que nós estamos aqui é santo. Nós estamos falando dele. E como nós estamos se apresentando a ele? Como? Qual a postura? Qual é a postura que nós estamos tendo? Né? Ela teve de adoração, de rendição, de entrega total. Nós também precisamos, né, caminhar nessa direção. Nessa direção. Já meio-dia, passa rápido, né, Adri? Falei pra você. Doeu, mas não matou. Já meio-dia, o programa incrível hoje, profundo, né, Evelyn? Um ensinamento profundo, mas super importante para esse tempo, né? Falando sobre essa mulher. Adri, Deus abençoe a sua vida. Obrigada pela sua participação. Deixe suas redes sociais aqui rapidinho para os nossos ouvintes. @Eliel e Adri, ou Adri Eliel. É bem fácil. Sigam ela lá como terapeuta em formação. Que Deus te abençoe e te leve para lugares altos. Amém. E volte mais vezes. Ai, meu Deus. Meninas, Obrigada. muito obrigada. Deus abençoe vocês. Até quinta-feira que vem. Ótimo final de semana.